Imagina só a lei como se fosse um código de computador perfeito. Qualquer decisão seria só uma questão de achar a linha de código certa. Parece ideal, né? Mas e se essa busca pela perfeição quase eliminou o que o direito tem de mais importante? O julgamento humano. Pois é, hoje a gente vai mergulhar na ideia que resgatou o direito de virar uma máquina e devolveu ele para as pessoas. Essa pergunta aqui já define o tamanho da briga. De um lado, a visão da lei como uma máquina precisa que não erra. Do outro, a realidade da lei como uma conversa, às vezes meio bagunçada, cheia de nuances e humana. Foi exatamente no meio desse conflito que o trabalho de Theodor Vierge ganhou força. E é por aí que a nossa análise começa. Olha, antes do Vierge, o sonho de muita gente era transformar o direito numa espécie de matemática. Acreditava-se que com as regras certinhas, todo caso teria uma única resposta correta, tipo 2 mais 2 são 4. E nesse mundo ideal, a argumentação, a persuasão, o bom senso, tudo isso era visto não como ferramenta, mas como um bug no sistema, um defeito. A desconfiança era gigantesca. Se um argumento não fosse uma dedução lógica papum, direto da lei, ele era na hora taxado de fraco, de suspeito, era considerado só papo de vendedor, sabe, quase uma manipulação e não um raciocínio jurídico de verdade. E claro, isso nos leva direto para a figura do juiz. O ideal, um robô, uma máquina de aplicar regras sem nenhum pingo de julgamento pessoal. A realidade da deliberação humana, com aquelas dúvidas, com as ponderações, isso era visto como uma falha, como a fonte de decisões arbitrárias. Era um ideal de perfeição que, na prática, era simplesmente desumano e impossível de alcançar. E é aqui que o jogo vira completamente. Vierge entra em cena com a sua revolução tópica. Ele olhou para esse ideal todo e, basicamente, perguntou: gente, e se a gente estiver olhando para o direito do jeito todo errado? Ele propôs que o direito não é um sistema perfeito para a gente admirar de longe, mas sim uma ferramenta prática para resolver os problemas reais das pessoas. Tá, mas o que são exatamente esses tópicos ou topoi? Pensa numa caixa de ferramentas bem completa, daquelas de artesão. Não são regras duras, mas um conjunto de argumentos, de princípios, de pontos de vista, tipo boa-fé ou interesse público, que podem ser usados para analisar um problema por vários ângulos diferentes e, assim, achar a solução mais justa para aquele caso específico. O impacto dessa ideia foi, uau, gigantesco. De repente, argumentar juridicamente deixou de ser um defeito e passou a ser uma forma legítima de pensar racionalmente. O Vierge fez todo mundo reconhecer que o direito não começa num sistema abstrato, mas num problema concreto, do mundo real. Com isso, ele resgatou a sabedoria prática do juiz e, mais importante, forçou o sistema de leis a conversar com os problemas da vida. Essa frase resume perfeitamente a virada de chave. O direito não precisa ter a certeza fria da matemática. A verdadeira vocação dele é ser uma disciplina profundamente humana, focada em resolver os conflitos que naturalmente surgem entre as pessoas. E olha, essa ideia não ficou só nos livros de filosofia, não. Ela causou um verdadeiro efeito dominó, que redefiniu o debate jurídico por décadas e décadas. Vamos seguir essa trilha para ver no que deu. Pensa assim, o Wievel preparou o terreno, ele construiu a fundação, mostrando que argumentar é racional. Em cima dessa base, outros pensadores foram erguendo o prédio. O Perelman veio e adicionou a importância do público, a necessidade de convencer. E mais tarde o Alex trouxe a peça que faltava, a ideia de que essa argumentação, para ser justa, precisa de regras. O que a teoria do Vierge fez de genial foi pegar conceitos que os juristas sempre usaram meio que no feeling, sabe? Coisas como dignidade humana, proporcionalidade, boa-fé, e deu nome aos bois. Esses conceitos passaram a ser vistos como topoi, como ferramentas específicas daquela caixa que podiam ser identificadas, analisadas e usadas de forma bem mais consciente. Vamos para um exemplo prático. Imagina um caso de guarda de filhos. O sistema legal te dá os tópicos. De um lado, o melhor interesse da criança, do outro, os direitos dos pais. Uma cabeça de matemático do direito poderia travar aí, mas a abordagem tópica permite que o juiz pese esses princípios, olhando para os fatos específicos daquela família, buscando uma solução que seja de fato humana e justa. Mas, como em toda boa história, tem uma virada. Essa revolução não foi uma solução perfeita. A mesma porta que Vierge abriu para a flexibilidade, ela também deixou entrar uma crítica muito poderosa e perigosa. E aqui vem a pergunta de $1 milhão que tirou o sono dos críticos. Se existem vários argumentos válidos, várias ferramentas na caixa, o que impede um juiz de simplesmente escolher o seu topos favorito, aquele que leva para o resultado que ele prefere? Cadê a segurança? Cadê a previsibilidade? E as críticas eram bem sérias.
Existia um risco real de a decisão virar uma questão de gosto pessoal do juiz. Faltava um método claro para escolher entre topoi que muitas vezes batem de frente um com o outro. No fundo, o grande problema era esse. Não existiam limites claros para a decisão do juiz. Esse exemplo aqui deixa o problema bem claro. Pense na situação. Mesmo caso, mesmos fatos. O juiz A invoca o topos da liberdade e decide a favor do indivíduo. O juiz B, com a mesma legitimidade, invoca o topos da responsabilidade e decide a favor da instituição. E aí, se é um critério para desempate, quem está certo? A flexibilidade corria o risco de virar um caos. Então quer dizer que a tópica morreu na praia? Que as ideias do Vievig foram para a gaveta? Que nada, longe disso. Em vez de serem jogadas fora, elas foram ponto de partida para uma síntese, para uma visão muito mais madura e completa do direito. O que o tempo mostrou é que a grande e eterna contribuição do Vieveg foi esta. Ele nos forçou a aceitar que o direito precisa de flexibilidade e que o contexto de cada caso importa, e muito. Essa foi a semente que ele plantou. E nessa semente, outros pensadores, como Robert Alex, vieram e adicionaram adubo, o rigor e os critérios. Eles desenvolveram as regras do jogo, um método para argumentar, para pesar os princípios, criando as cercas necessárias para guiar e limitar aquela flexibilidade toda que o Vieveg tinha libertado. E o resultado dessa união é a síntese que guia o pensamento jurídico hoje em dia. A gente entende que o direito não é nem uma máquina perfeita, nem um debate sem regras. É uma prática que junta a flexibilidade e a humanidade da tópica com a estrutura e a segurança de critérios racionais. É, de fato, o melhor dos dois mundos. No fim das contas, o trabalho do Vieveg não foi o destino final da jornada, mas foi o mapa que colocou todo mundo no caminho certo. Foi o ponto de partida essencial para uma compreensão mais honesta, mais realista e, acima de tudo, mais humana do que é o direito. E isso nos deixa com a pergunta que o Vieveg colocou na mesa e que continua nos provocando até hoje. Quando as regras escritas acabam, quando a lei não dá resposta pronta, o que de fato guia uma decisão justa? A busca contínua por essa resposta, bom, esse é o verdadeiro e duradouro legado dele.